aí essa entrevista e muito nos alegra, candidato governador Ciro Gomes, a sua presença aqui nos estúdios da TV Osasco. É um prazer muito grande recebê-lo. Eu que agradeço, Paulo, agradeço a você a oportunidade. A TV Osasco é uma das TVs comunitárias de maior sucesso no Brasil. Vocês falam não só para essa importante cidade da região metropolitana, a área oeste de São Paulo, mas falam para 11 cidades. E não só falam com credibilidade e confiança. Tanto mais eu fico feliz se está ao nosso lado um jornalista acreditado, respeitado, né? Eu já tenho o privilégio de conhecê-lo há algum tempo, Nilson. É um privilégio muito grande. Estou à sua inteira disposição para conversarmos sobre o nosso país e abraço a toda a gente querida de Osasco e da região que estamos ouvindo. O Nilson Martins também, jornalista aqui da casa, que faz aí sempre os melhores editoriais políticos, exatamente com o Nilson Martins. Eu queria, Nilson, abrir que você começasse perguntando para o nosso candidato. Candidato, o senhor foi ministro da Fazenda do governo Itamar Franco. Naquele instante, naquele momento, o país passava por uma fragilidade tremenda quanto à economia. O senhor foi ministro da Fazenda, dali saiu o Plano Real. Eu queria que o senhor fizesse uma comparação daquele momento com o momento de hoje, o que pode ser feito hoje na economia. O momento que nós estamos vivendo hoje é mais grave estruturalmente e conjunturalmente também. Naquela data nós tínhamos uma inflação galopante, os mais jovens não lembram, mas o Brasil chegou a ter 84% de inflação no único mês. E eu tenho a honra de ter ajudado o Brasil a superar isso. Mas veja, os números estruturais. O Brasil tinha uma dívida pública, às vezes a gente não dá bola, mas o governo não gera dinheiro. Quem gera dinheiro é o trabalhador, é o produtor, é o comerciante, é o agricultor. Portanto, essa dívida vai ser de um jeito ou de outro, ou já está amargamente sendo paga pelo nosso povo. Pois bem, a dívida no Brasil equivalia a R$ 38 de cada R$ 100 de riqueza que a gente produzia no ano. E parecia uma coisa simples de resolver. Hoje, com o Fernando Henrique para cá, essa dívida explodiu para quase R$ 80 de cada R$ 100. E essa é uma dívida que está ficando muito perigosa, porque ela está encurtando o prazo de vencimento. O número físico, o Brasil está devendo 5 trilhões com T de tapioca e 100 bilhões de reais. 1 trilhão e 200 bilhões disso vence em apenas 4 dias. Então isso é a coisa mais grave da história do Brasil e tem acontecido, graças, me permitam ponderar, não é nada pessoal, a um erro grave de política econômica do PSDB e do PMDB, que infelizmente a Dilma também replicou, sendo governante pelo PT. A outra questão grave é que, como essa dívida explodiu, no Fernando Henrique a carga tributária saiu comigo de 27 de cada R$ 100 de produção para 32,5%. É a maior explosão de carga tributária e todo mundo que está aí na produção sente, né? É uma carga tributária que, inclusive, perversa, porque não devolve nada de qualidade para o povo. A classe média é obrigada a pagar dobrado para viver, porque não acredita na saúde pública e paga plano de saúde, não acredita na educação pública e paga educação particular para os filhos, crescentemente está onerada pelos custos de segurança nos condomínios, porque a segurança pública também está fracassando, sem se falar para o nosso povo, né, que sofre o pão que o diabo amassou nas filas de posto de saúde e na deformação da educação, especialmente nível médio, onde 60% é a evasão escolar. Então eu diria que estruturalmente é um pior momento da vida brasileira e conjunturalmente 13 milhões e 700 mil nacionais, homens e mulheres, nossos irmãos, estão desempregados. Que mensagem de otimismo o senhor poderia passar para o povo caso o senhor ganhe a eleição? O Brasil tem uma base física e humana que não precisava a gente estar vivendo isso. Eu vou dizer concretamente, nós somos a 3ª maior província de petróleo do mundo e todo dia a Petrobras descobre mais. Por isso a cobiça internacional está aqui para tomar essa riqueza que já está mapeada a 20 trilhões de reais. Estava falando de uma dívida de 5, nós temos 4 vezes a dívida só em petróleo. O Brasil tem a maior província mineral do planeta Terra, diamante, nióbio, tudo que você imaginar, nós somos um de 3 dos mais. O Brasil tem a maior fronteira agrícola do mundo, crescendo 13% a produção ano passado, sem aumentar 1% a área plantada. O São Paulo, né, só São Paulo já vale uma Argentina. A locomotiva. Só São Paulo vale uma Argentina inteira, com vantagem. Aí você tem água, de cada 5 litros de água doce do mundo, 1 é nossa, brasileira. E isso é um recurso sensível. E um povo a quem se dando a oportunidade, nós já provamos ser capaz de qualquer façanha global.
O que está afastando esse Brasil rico desse Brasil de 32 milhões de pessoas vivendo de bico, 13 milhões de desempregados, 11 milhões de adolescentes que nem estudam, nem trabalham? A violência que matou 63.800 pessoas nos últimos 12 meses. A política. Ora, mas nós temos uma democracia e agora, se o povo der valor ao seu voto, é o que eu estou caminhando para pedir, está na mão do nosso povo. Né? Nós vamos escolher toda a Câmara de Deputados, é só a gente não errar dessa vez. Né? Nós vamos escolher o Senado, 2 de cada 3 senadores serão escolhidos agora. E, acima de tudo, vamos escolher governadores. Não é? Nós temos aqui o Marcelo Cândido, do PDT. Nós vamos escolher o presidente da República. Portanto, a hora agora é da gente dar valor ao voto. Prestar atenção, não deixar, não é, que quem não tem ficha limpa, com quem não tem compromisso, com quem fala tudo que o povo quer ouvir em véspera de eleição, mas ou não tem experiência, ou quando teve a oportunidade fez o oposto do que fala. Então eu sou animado, porque o problema, sendo muito grave, tem saída. Ciro, o senhor sabe que essa eleição ela é muito ligada à mídia, à oportunidade de conversar com o público, é um período curto, tem dificuldades de relação com o eleitor. E a grande mídia, chamada grande mídia, a mídia comercial, tem tentado, e a gente tem assistido isso pela mídia e pela internet, tem tentado demonizá-lo como uma instabilidade de... isso é fato, e é bom a gente poder falar isso, até para esclarecer por que a grande mídia faz isso. Eles querem matar o carteiro para o povo não ler a carta. Não é? É simples assim. Veja, eu fui ministro da Fazenda, o Nilson estava lembrando agora, eu administrei o Real. Eu fui governador do 8º estado brasileiro, o melhor avaliado do país. Eu fui prefeito da 5ª maior cidade do Brasil, Fortaleza, o melhor avaliado do país. Eu fui deputado federal, o mais votado do Brasil. Eu fui deputado estadual de oposição e de situação. E, evidentemente, uma pessoa não tem essa história sendo um destrambelhado, né, agressivo. Sim. Eu sei brigar. E qual é o sentimento que alguém deve ter se 63 milhões dos meus irmãos e irmãs estão com o nome sujo, humilhados no SPC? O que eu posso dizer? Tu posso andar feliz, rindo, gaiatamente, se nós temos 17 milhões de pessoas, não é, que estão aí desistindo da oportunidade de trabalho ou abertamente desempregadas. Então, esses números é que todo dia eu acordo de manhã, cansado, dormir de madrugada, tem que correr o trecho, etc. E eu lembro por que eu estou nisso. E eu estou nisso para mudar. Né? Se você, meu irmão, quer mudar, nós estamos juntos nessa batalha. E aí, veja, o que salva a democracia no Brasil, Paulo, são vocês. Porque o Brasil tem uma mídia muito concentrada, são 5 famílias, eles jantam juntos, e todos são muito ricos. Portanto, eles têm uma agenda que é vinculada à riqueza, ao privilégio. O Brasil é a nação de maior desigualdade do mundo. Eu vou dizer uma coisa aqui, que eles dizem, zangado, mas vou dizer de novo, não vão matar o carteiro, a carta vai ficar. 5 brasileiros, 1, 2, 3, 4, 5, os dedos de uma mão, têm fortuna equivalente ao que tudo possuem os mais pobres 100 milhões de brasileiros. Sabe onde é que tem isso no mundo, Nilson? Em canto nenhum. 5 pessoas acumulam fortuna equivalente às posses de 100 milhões de brasileiros. Isso tem que mudar. Na sua visão, a comunicação comunitária, como o senhor está dizendo, ela é importante, e de que forma o senhor vai tratar, na eventualidade de se transformar presidente do Brasil, a comunicação da presidência da República com o povo? Começa no primeiro dia. A verba publicitária hoje é distribuída concentrando renda. Então, quem tem mais, leva mais. Eu vou fazer o inverso. Então, toda a verba publicitária brasileira será usada para democratizar as alternativas de informação. A rede comunitária de TVs, eu vou facilitar o acesso de universidades, de sindicatos, de cooperativas de jornalistas, para que o Brasil tenha muitas fontes alternativas de informação e o povo seja livre para, ouvindo todos os lados, escolher aquilo que for mais conveniente e próprio para o seu destino. Candidato, no primeiro debate, o senhor surpreendeu falar do SPC e que iria quitar todas as dívidas dos devedores do SPC, que infelizmente não tem condições de pagar, e o povo entendeu que seria pago com o dinheiro do governo. Gostaria que o senhor explicasse isso. Os meus adversários estão tratando de demonizar isso, porque, veja bem, vamos lá, o que é que eu vou fazer? E não é tão difícil. Nos últimos 2 governos, o Brasil dispensou 175 bilhões de reais dos ricos, num programa chamado Refis. O que é isso? Tem um imposto
O cara não paga, aí vem a multa, vem a correção monetária, vem o desaforo, vem não sei o que e tal, a dívida cresce. E aí o governo vai e faz uma lei e diz, ó, está perdoado 90% das multas, do juro, da correção monetária, e os 10% que falta eu vou refinanciar em 96 meses. Ninguém diz nada. 175 bilhões. E eu estou discutindo um projeto que retoma o desenvolvimento no Brasil. Isso não é uma proposta isolada, nem é porque eu sou bonzinho. Um dos motores mais importantes da retomada do desenvolvimento, da geração do emprego, é o consumo das famílias. Quando eu fui estudar por que o consumo das famílias está colapsado, eu descobri esse número. Ninguém falava nele. A vida do pobre no Brasil, a elite não toma conta. E eu digo, como é? Está errado. Fui lá no Serasa, no SPC, na Febraban, não, o número é esse mesmo. 63 milhões de brasileiros, irmãos nossos de carne e osso, andam humilhados porque não tem condição de comprar um sapato para o filho ir para a escola. Aí eu pensei, eu vou estudar o valor dessa dívida. E fui descendo, para não incompridar a conversa, a dívida média do brasileiro e da brasileira, média, tá? Tem um lá de 20 mil e tem um aqui de R$400. A dívida média é R$4.200. Nos leilões do Serasa e do SPC, os caras enchem o saco, ligam para a casa dos caras todo dia, 5 horas, 5 vezes, 6 vezes, começa a abusar, ameaçar tomar o patrimônio do cara. Quando o cara vai no leilão do Serasa, eles estão dando 95% de desconto na dívida de cartão de crédito. Ou seja, o cara está devendo 100, porque eles meteram os abusos, juro, correção, multa, taxa de permanência, mas se o cara topar pagar, eles descontam 95, o cara paga 5. Isso sem o governo entrar. Nos crediários, Casa Bahia, Ricardo Eletro, estão dando 80%. Ora, imagina se eu entro com a força de um governo que está comprometido com o povo, eu sei mexer nas coisas, fui ministro da Fazenda, fui governador, eu não sou um demagogo, sou um homem muito sério, ninguém pega aqui para dizer, não, o cara prometeu tal coisa e não fez. Se eu entro e forço a negociação, a dívida média, do jeito que já está, imagina com a força que o governo tem, eu derrubo essa dívida, pelo desconto que já está acontecendo, para R$ 1.200 médio. Dou 3 meses de carência, 36, não é 96 que nós demos para o rico, eu dou 36 para a classe média e para o pobre. Sabe quanto é que fica a prestação, Nilson? R$40. R$40 por mês. Eles piraram, enlouqueceram. Não é? Se o povo acreditar nisso, acabou, eu estou eleito. Não é? Mas veja bem, eu não estou eleito só por isso, eu vou restaurar a condição do Brasil, produzir e trabalhar. Tem um assunto que para nós aqui... E pode acreditar, eu faço. Tem um assunto que para nós aqui é muito caro, em especial para mim, que apresenta um programa de empreendedorismo, que é o desenvolvimento econômico. De que forma? Nós estamos aí passando por uma penúria, todo brasileiro, 13 milhões de desempregados. De que forma o senhor vai fazer a virada com o desenvolvimento econômico? Aí diz assim, não, o Ciro só fala nos pobres, está querendo botar pobre contra rico. Não, senhor. Vamos olhar agora a coisa do Brasil, como o Brasil precisa mudar pelo lado dos empreendedores, que você representa com muita fidelidade. Nos últimos 3 anos, Paulo, nos últimos 3 anos, do desmantelo da Dilma para cá, foram fechados 220 mil pontos de comércio no Brasil. 220 mil lojas, lojinha de açaí, salão de beleza, foram fechados no Brasil. E 13 mil indústrias foram fechadas no Brasil no mesmo período de 3 anos. Só em São Paulo, 4 mil indústrias fecharam. Ora, nós precisamos mudar também, se não em homenagem aos pobres, que é o que mais me comove, também em homenagem aos empreendedores. Sim. Por que isso está acontecendo? Primeiro, restaurar a demanda. Então, a demanda, consertar o consumo das famílias, consertar o investimento empresarial que está estrangulado pelos juros exorbitantes e criar uma dinâmica de consertar as contas do governo. São esses 3 grandes motores. A partir daí, acesso a mercado, capacitação gerencial, especialmente para os pequenos e microempreendedores, e um sistema tributário que simplifique as coisas. Eu estou feliz porque faz mais ou menos 20 anos que eu defendo que o sistema tributário brasileiro tem que ser unificado, todos os impostos sobre o valor agregado, num único imposto que o mundo inteiro pratica. Chama VAT no estrangeiro, aqui chama IVA, Imposto sobre o Valor Agregado. A turma do PSDB nunca aceitou isso. E agora o Alckmin está prometendo. Eu não acho ruim, não. Uma ideia boa é para a gente imitar mesmo. Mas veja bem, quem nunca aceitou que fosse feito foi o governo de São Paulo. E eu entendo, não sou hostil, não. Eu sou uma pessoa que quero discutir ideias. Eu não quero atacar pessoas, até porque eu sou quase amigo de todo mundo. Não é? Eu e o Alckmin nascemos em Pindamonhangaba, na mesma maternidade, com o mesmo médico parteiro. Olha como a paróquia é pequena. Né? Lá em Pindamonhangaba. As pessoas não sabem, mas eu peguei o pau de arara no caminho, né? Fui criado em Sobral, no interior do Ceará. Mas veja bem,
O sistema hoje de ICMS, IVA, ICMS, Contribuição Social sobre o Lucro, PIS, COFINS, isso daí é uma loucura. Mas ele cobra com crédito na origem. Por isso que o governo de São Paulo é contra. Porque na hora que eu ligo uma televisão lá no interior do Rio Grande do Norte, a energia para que essa televisão rodar, o governo de lá tem que botar. Mas o imposto da televisão vem bater onde ela é produzida, que é em São Paulo, que tem a base industrial brasileira. Se eu faço descuidadamente, né, uma troca do ICMS por um IVA, São Paulo perde muito dinheiro e quebra. Portanto, não é verdade que o Alckmin está defendendo o IVA. Porque é preciso criar uma transição, senão quebra São Paulo, como já quebrou o Rio de Janeiro, já quebrou Minas Gerais e já quebrou o Rio Grande do Sul. Nossa proposta está no www.cirogomes.com.br. Governador, infelizmente as produções estão aqui falando que já acabou o tempo. Eu volto com muito prazer. Olha, vai ser uma alegria, recebê-lo em qualquer TV comunitária do país. Eu tenho certeza que as portas estarão abertas, não só para o senhor, como para todos os candidatos, para discutir esse momento. Então, em nome das TVs comunitárias, eu agradeço muito a sua vinda aqui na TV Osasco. Muito obrigado, Paulo, muito obrigado, Nilson, especialmente muito obrigado a você, meu irmão, minha irmã de Osasco e de toda a grande São Paulo. Até mais, gente. Muito obrigado. Valeu, gente.